De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Sabará. Sabará, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. É sempre um prazer estar aqui no Educador em Entrevista. Eu sempre falo que é aqui que a gente pode falar um pouco do nosso trabalho, né? Para as pessoas, e as pessoas também virem o que a gente está programando para fazer, né? Sabará, quase aí um mandato inteiro desligado do Legislativo, né? Mas não que não esteja atuando politicamente, né? Como é que tem sido esse diferencial aí, já que você ficou por muitos anos consecutivamente aí no Legislativo? Olha, foi muito intenso, né? Tanto no ponto de vista da qualificação pessoal, porque assim, eu fiquei 4 anos, indo para 4 anos afastado, mas assim, eu procurei buscar a qualificação, porque você ser representante do povo, você precisa também responder à altura, né? E não deixei de trabalhar. Pra você ter uma ideia, logo no primeiro ano a gente conseguiu aqueles tablets, o ônibus, computadores para nossas escolas. Isso tudo foram um recurso de mais de R$600 mil, logo no começo de 2021, parece. Então, assim, depois veio recursos que nós conseguimos para Santa Casa, recursos que nós conseguimos, tem 550 mil para recapeamento, que a gente conseguiu, o prefeito conseguiu utilizar, conseguimos recurso para a área da saúde que está fazendo as cirurgias eletivas de ombro, a gente conseguiu esses recursos também. Agora tem R$100 mil que está na conta da prefeitura já, que a gente conseguiu com o governo, com o Alessi Brandão, que já mandou. Tem mais de 200 mil para equipamento do Orlando. Enfim, a gente continua. Nós estamos agora numa luta. Eu não sei se vocês têm acompanhado, o governo Lula tem anunciado institutos federais. Uhum. E nós, através do setor produtivo e através do sindicato, inclusive, e dos setores progressistas, é de grande interesse para nós conseguirmos trazer um instituto federal para cá. A gente tem conversado muito com o prefeito, a gente tem conversado com a faculdade, a gente tem conversado com o setor produtivo, para que a gente possa fazer uma corrente e que a gente consiga atrair porque eu considero investimento, né? Em educação, às vezes a pessoa fala que é gasto, você tem que gastar tanto. Não é gasto, é investimento. Imagina os nossos jovens serem qualificados para trabalhar no nosso município e também na região, né? Então, assim, a gente está nessa luta, o prefeito está trabalhando muito para ver se consegue aquela área da antiga Fundação Casa, que é uma área pronta, que o governo do estado está em eminência de passar para o município e que a gente pode utilizar, quer dizer, você muda o patamar dessa área, porque era uma área de reclusão, de ressocialização, mas você coloca uma área efetivamente de educação, né? Você transforma aquilo em um polo de educação. Eu, quando vi assim, o projeto, a intenção do prefeito, eu mergulhei de cabeça, porque é nisso que a gente trabalha, né? Para que esses jovens consigam ter condições de acessar o mercado de trabalho. É óbvio que a gente tem que gerar oportunidade também, né? Mas você conseguindo isso, hoje a gente está trabalhando com o pessoal do Ministério da Educação a respeito desses nossos pedidos, dessas nossas intenções. Por outro lado, também a gente teve uma reunião com o presidente do FINEP, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem financiado vários projetos em empresas privadas pelo Brasil afora. O FINEP, vocês sabem, ele fomenta investimento em tecnologia, inovação, e nós temos empresas aqui em Batatais que já têm o hábito de protocolar projetos. A Jumil mesmo ela teve um projeto aprovado, claro que eles fizeram parceria com a Universidade Federal do Ceará e do Inova Agro, e foi financiado pelo projeto. Mas assim, a gente tem muita perspectiva de financiamento de projetos. Por exemplo, se eu montar
um barracão, por exemplo, que vai ser um polo de ciência e tecnologia. O FINEP tem condições de financiar isso a fundo perdido. Então, assim, nós estamos trabalhando muito e eu queria até mandar um abraço, se você me permitir, para o prefeito que tem ouvido essas nossas questões, porque são questões do setor produtivo. Tem muita gente que fala assim, né? O sindicato é contrário aos empresários. Não é. O sindicato é a favor do emprego, a produção. É lógico que nós somos a favor do emprego decente, né? Onde o trabalhador ele seja remunerado adequadamente para aquilo que ele produz. E nisso a gente vem trabalhando, conversando com empresários, conversando com os trabalhadores em si, e também com o prefeito. Por isso eu queria mandar um abraço para ele e mandar um abraço para o Roger, que é o nosso secretário de desenvolvimento, que tem colocado essas demandas. E a gente, enquanto político, tem que dar vazão a essas questões, né? Porque são questões que se você conseguir viabilizá-las, ela desenvolve o município. Ricardo, parabenizando pelas ações, Sabará, e colocando uma questão, né, que muitas vezes se discute aqui no país, que é justamente essa questão de se colocar sempre as coisas polarizadas, né? Patrão versus empregado, esse grupo político versus o outro, etc. Né? E enquanto isso, de fato, o progresso vai ficando em segundo plano. Eu tenho muito medo dessa questão de polarização. Eu tenho preocupações porque eu acho que ela não ajuda na construção do debate. Porque imagine você, na última eleição, por exemplo, virou uma eleição de ataques pessoais, onde necessariamente poucas coisas eram discutidas que fosse resolver o problema da população em si. Essa polarização ela causa isso, porque infelizmente muito hoje nessa era tecnológica que a gente está vivendo, na questão da rede, dos sítios, das redes sociais, mídias sociais, o que ganha like, o que ganha visualização é sempre aquela coisa de depreciação. Então, assim, infelizmente, aí acaba o debate ficando raso. Imagina na nossa cidade, por exemplo, nós precisamos fazer um debate mais qualificado sobre a questão da mobilidade urbana. Nós precisamos fazer um debate qualificado sobre desenvolvimento. Haja vista que a gente vem sofrendo com os mesmos problemas há muitos anos. Nós estamos com o prefeito que ele está tentando fazer esse debate e colocando e mudando alguns paradigmas. Mas eu acho que ainda é importante envolver boa parte da sociedade para discutir isso. E não necessariamente ficar vendo se o outro cidadão fez qualquer coisa errada e para poder pôr na rede, para denigrir a imagem dele. Porque a mídia social, a rede social, ela se tornou um negócio vamos acabar com a reputação de cidadão, daquele cidadão A ou de cidadão B. Virou isso, quer dizer, um negócio de fofoca. Então, assim, eu tenho muita preocupação. Infelizmente, é óbvio que tem o seu valor e a gente vive muito nesse âmbito das mídias sociais, mas essa questão de eleição polarizada, ela precisa ser um pouco mais olhada com muito cuidado, com mais carinho, para o debate em si que é necessário. Porque senão você começa a discutir nomes e não projetos, e não programas. Nome é fácil discutir, porque aqueles que têm coragem colocam o nome à disposição, né? Mas e os projetos? E as questões que afetam o nosso dia a dia e que nós só vamos dar conta depois da eleição? Então, assim, a gente precisa discutir e debater isso num processo eleitoral. Aqui com a gente também, participando do programa, não é? A Marta Guidolin, parabenizando o Sabará pelo excelente trabalho e perguntando a respeito do desafio, não é, que de certa forma está ligado aí ao PCdoB agora com o Roger também, do novo Distrito Industrial. Isso. A gente tem, inclusive, eu tenho falado muito com o Roger, né? E eu queria mandar um abraço primeiro para Marta. Marta, você é, assim, uma pessoa que mora no meu coração, assim. A gente teve muitas condições de aprender muito com a Marta. Haja vista que o
o meu programa de governo, que foi feito na campanha, a Marta deu grandes contribuições para o nosso programa e queria te agradecer imensamente. Sou muito grato a você. Mas sobre o Distrito Industrial, é uma novela, né? Quer dizer, uma novela que, assim, eu não vou chamar de novela mexicana, mas essa é uma novela nossa que a gente precisa dar conta de resolver. Eu tenho cobrado muito, tenho recebido muita cobrança, porque muitos desses empresários, enquanto eu estava como vereador, eu fiz várias audiências públicas, fiz várias reuniões com esses empresários, com a CPFL, para dar conta de cobrar isso, né? Agora, confesso para você que eu não sei como que está, porque não estou ali na Câmara, eu não sei como é que está esse desenvolvimento. Mas enfim, eu particularmente, enquanto presidente do PCdoB, tenho cobrado o prefeito dioturnamente. Eu não acho que eu tenho que esperar o fim do prazo que a CPFL tem para poder cobrar. Eu acho que o prazo é um prazo final, porque se ela começar no último dia do prazo, ela está dentro, ela está legal, mas se ela começar no último dia do prazo, ela vai terminar muito além dele, né? Então, assim, enfim, a gente tem que ficar em cima, cobrando, porque se você não pagar a energia elétrica, eles vêm e te cortam. Então, assim, a gente precisa ser mais duro. É óbvio que o município de Batatais tem um histórico de débito com a CPFL. Embora, como eu não participei das discussões orçamentárias esse ano, eu não sei muito bem como é que está. Mas, enfim, é preciso ser efetivo nessa questão e a gente tem cobrado o Roger. Ele entrou faz 2 meses, mas, assim, o que ele já recebeu de cobrança, tenho levado ele em alguns empresários e esses empresários têm traduzido essa cobrança pessoalmente, porque eu acho que é assim, que é o que precisa, é a sociedade civil e a população e aqueles que precisam do Distrito Industrial fazer a sua pressão também, cobrar. E Marta, essa é uma questão que, assim, está na ordem do dia de cobrança do PCdoB. E é interessante a gente falar disso, né? Porque, de fato, é uma estrutura extremamente burocrática, não é? Se teve que entrar com ação para definir de quem era a mesma responsabilidade da estrutura elétrica, né? Isso leva tempo e justamente você não faz esse tipo de coisa, depois você tem problema com o Tribunal de Contas mais à frente, e a questão da legislação do país que muda a todo momento, não é? Então, num dado momento era a responsabilidade da prefeitura, no outro era da empresa, no outro você tem um entrave jurídico que ninguém sabe de quem é a responsabilidade e quem acaba pagando por tudo isso é quem quer instalar a sua indústria lá. Mas eu tenho uma questão comigo, por acompanhar essa questão do distrito desde o começo. Eu acho que, assim, é preciso ter vontade política para resolver determinadas coisas. Porque, assim, para o município, o que é interessante? Eu preciso analisar o que é importante para mim. Olha, é importante eu ter um distrito industrial com empresas do nosso município ou de fora, que dê emprego e que me gere condições do município desenvolver. Não, isso é importante para mim. Bom, se é importante, eu tenho que fazer todo o possível para resolver. Eu tenho que disponibilizar recursos do meu orçamento, do Tesouro Municipal, para poder resolver e depois cobrar de quem que eu tenho que cobrar. Se eu posso fazer isso, eu vou atrás de fazer. Então, eu preciso ter esse desprendimento político. Eu tenho que enxergar o que é que para que rumo que eu tenho que levar a cidade. Porque, assim, eu não posso deixar a cidade com esse monte de jovens chegando ao mercado de trabalho e não tendo opção. Quer dizer, vão virar todo empreendedor? Como? De que forma? Eu preciso dar opção de condições para esses jovens estar no mercado de trabalho, até para que eles possam constituir família, se profissionalizar, fazer curso superior e estar na nossa cidade e, através desse investimento, eles fazer a nossa cidade crescer. Então, assim, eu acho que é preciso arregaçar as mangas e identificar o que eu quero para a minha cidade, porque senão eu fico enganando as pessoas. Ainda na questão da geração de empregos aqui, né, o José Ricardo coloca de outra questão problemática no município, que é o polo têxtil, Sabará.
Essa é mais uma das questões que eu acho que precisa ser enfrentada. Não é possível a gente ter terrenos que estão lá e que o município já poderia ter retomado há muito tempo e não foi retomado. Ou retomar, ou criar condições para que eles possam efetivamente estar lá. Porque você fica aqueles espaços vazios urbanos, um espaço vazio em área nobre, uma área que muito bem localizada, com saídas para Ribeirão Preto, assim, para as rodovias, uma facilidade, e você não tem efetivamente aquilo. Quer dizer, fica um negócio, um chove não molha. Já era para ter desafetado aquela área e dado uma outra destinação. Porque se não tem condições de fazer, ou se não querem fazer ali, vamos dar outra destinação. O que não dá é para ficar aqui. Embora os administradores, e aí eu não estou falando do prefeito aqui, porque também não estou falando dos outros, mas eu acho que é preciso assumir a responsabilidade de fazer. É que aí eu não quero me indispor com A, nem com B, nem com C, e fica esse parque-texto da forma que está. Eu, particularmente, por ter trabalhado muito nessa questão de parque têxtil, de distrito industrial, até o distrito nós conseguimos através, e aí eu quero mandar um abraço também para o Eduardo, para o prefeito Zé Luiz também, a gente conseguiu vários documentos de posse que os empresários do distrito industrial não tinham. E foi através da comissão da Câmara que levantou esses documentos, e aí eu era o presidente, trabalhei com a Marilda, com o professor Ricardo, mandar um abraço para esses caras que são fantásticos, uma turma, o próprio professor Moraes também fazia parte da comissão, depois teve uma outra comissão que a Andresa fez parte, enfim, são pessoas que conhecem, inclusive, que a gente está passando. O que nós precisamos é o que eu falei antes, de vontade política para resolver determinadas coisas. Nós temos que ver, enquanto político, o bem social. A terra está cumprindo a função social dela? Está cumprindo, assim, nós renunciamos o nosso direito individual para viver de forma coletiva, num Estado democrático de direito. Nós renunciamos nosso direito para viver em coletividade. Está beneficiando a coletividade? Ou nós estamos beneficiando alguns? Ou nós estamos beneficiando ninguém? Então a gente precisa sempre nos perguntar isso para poder gerar divisa para o município e para as pessoas. Agora está parado. Zé Cláudio aqui perguntando a respeito desse momento, né, Sabará? A gente se aproxima aí do período eleitoral e, como ele coloca aqui, começam a dança das cadeiras. Mudança de partido, pessoal checando aí o que é viável ou não. Ele pergunta se acha que esse ano vai ser maior ainda do que nos últimos anos. Provavelmente vai. Ô Zé Cláudio, obrigado pela pergunta, inclusive, que é muito pertinente. Eu acho que vai. Só que assim, eu falo de minha parte, né? Eu vou ficar onde eu estou mesmo, né? Assim, eu entendo que eu não acho que essas mudanças elas sejam interessantes para a coletividade. Porque se você tem projetos pessoais, você não deveria estar ali. Mas já que você está, é porque algo identificou com você. Mas e aí as pessoas estão mudando. Mas aí a população está olhando isso também. Uhum. Eu estava numa reunião agora onde as pessoas estão perguntando isso. Olha, eu estou vendo um pessoal mudar aí, esse pessoal, se aparecer por aqui, a empresa vai ficar fechada. Sabe por quê? Porque a gente acreditou que eles iam desenvolver determinados trabalhos que está dentro do programa em partido que ele está. Só que, por exemplo, ele está saindo do partido para ir no outro partido. Então, muitas pessoas vão ter esse problema também. Então, eu não, essas danças das cadeiras, eu acho, sei lá, esquisito, mas a legislação permite, está aí para as pessoas fazerem. Quem quer que faça, eu também não tenho nada contra, quem quiser fazer. Só que o que a gente tem observado em conversas que eu estou... Porque tem determinados tipos de conversa, Luciano, que é assim, ó, você chega num formador de opinião, num empresário local aí que você está tratando de questões lá do sindicato, e o cara vira falar um negócio desse para você. O cara é formador de opinião, porque, de certa forma, ele tem lá seus funcionários, ele vai... E ele fala exatamente isso, fala, olha, eu votei em determinados
vereadores, a gente pediu, abriu aqui as portas, porque a gente acreditava que ele ia levar a bandeira desse partido, por conta do governador do estado, por conta disso, daquilo, e agora necessariamente não é mais assim, ele foi para o outro lado. Então, assim, eu já percebo pessoas falando isso. Então, provavelmente deve aparecer também lá, né? Mas essas danças das cadeiras aí é o que tem na nossa legislação do tribunal. Eu particularmente prefiro estar onde eu estou, porque é onde eu me identifico a luta daqueles que mais precisam. Esse ano em especial, né, quando a gente pensa aí a questão do PCdoB, tem um diferencial que é a federação, né, que vai ter que sair num bloco junto ao PT e ao PV, né, que foi uma questão eleitoral que veio de cima para baixo. Isso. Nós temos uma situação atípica e diferente dos outros partidos. Nós estamos em federação, e a federação, quando foi montada lá atrás, já disse, isso é igual um casamento. Ela é indissolúvel para as próximas eleições, a menos que tenha uma resolução que possa acabar com isso. A resolução não fala nada disso, apenas regulamenta essa questão em alguns pontos que ficaram em aberto, mas que nós vamos ter que ir para a eleição com mais 3 partidos, o PCdoB, o PT e o PV. São partidos que estão ligados umbilicalmente através da federação, que a gente vai apresentar a nossa proposta aqui para o nosso município de trabalho, de luta, de doação, que eu falo assim, e aí a todos, cara, o político consegue botar sua cara num momento em que a gente vive uma execração de personalidades públicas, e você mesmo assim se coloca o seu nome à disposição para avaliação da sociedade, e é muita coragem, porque só eu e a minha família sabe que a gente passou nos últimos anos, nas últimas eleições, porque assim é uma enxurrada de perseguição, de falsidade, de fake news, e que você não tem como contrapor, porque não dá tempo. Agora, há uma resolução e há mecanismos diferentes das últimas eleições que vão poder cobrar mais fortemente dessas pessoas que fazem isso. Mas eu espero muito uma eleição sem fake news, porque os problemas não são fakes. Os problemas que nós temos no nosso município, eles são verdadeiros, e a gente precisa lutar para resolver isso. Não adianta ficar produzindo fake news para poder denigrir esse ou aquele, sendo que os problemas vão continuar aí. Você vai continuar capotando no buraco que está lá, você vai continuar gritando por falta d'água, você vai continuar falando que não tem emprego, vai continuar falando que a educação não sei o quê. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Peraí, eu no meu caso e o meu partido. Nós estamos... O Sabará, o que é? O nosso partido está fora lá do governo, não temos tal. Nós temos um vereador que cumpriu um mandato. E o que nós vamos fazer enquanto partido político? Vamos ajudar o prefeito a ajudar nosso povo. Então, desde o começo, a gente está fazendo isso. Vamos atrás de recursos, nós vamos atrás de projetos, de programa, do governo estadual. Prefeito, nós temos uma capacitação de servidores para que possa atuar nessas questões. E isso, nós vamos lá falar com o prefeito, o prefeito fala assim, estou precisando de um recurso aqui para fazer a cirurgia eletiva que a gente está precisando. Tudo bem, eu pego e vou atrás do meu partido. Quer dizer, independente de estar ou não no governo, eu tenho que pensar no meu povo. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu falava que o pessoal do meu partido ficava me criticando muito porque esse negócio. Só fala em Batatais. Eu vou falar de Batatais, porque se eu não falar, ninguém vai falar. Vocês sabem, por acaso, onde é que é Batatais? Agora, eu não, eu sei. Eu nasci, fui criado lá, eu sei dos problemas. Então, eu tenho que falar. Então, é esse papel que a gente joga enquanto político, que independe de ter cargo ou não. Porque o cargo também é uma condição, e não é de eterno, é aquela condição de momento, entendeu?
E é interessante destacar isso justamente, né? Porque a gente fala de política, né? E todo mundo acha que política é só política partidária, né? Você tem que estar no cargo para poder fazer, e não é. Não necessariamente, não é. Porque a estrutura orgânica administrativa dos partidos, ele requer uma série de diretorias, de pessoas conectadas com o partido. Olha, qual que é o interesse de eu ser desse partido se eu não posso acessar o partido lá em São Paulo, se eu não posso acessar o partido lá em Brasília? Se fosse assim, eu já tinha vazado do partido, eu tinha saído fazia muito tempo. Mas não, o meu partido, na hora que eu posso estar lá no Amazonas, e eu estou lá com alguma dificuldade, eu já vou lá, pesquiso, ligo para as pessoas e as pessoas me atendem. Assim como eu já fiz várias vezes com pessoas que vieram para o município e que estavam com alguma dificuldade, que ligam, olha, eu sou do PCdoB de tal cidade e estou precisando de localização aqui, nisso, naquilo, e a gente ajuda. Esse princípio que nós temos dentro do nosso partido é que tem ajudado a gente a acessar. Os partidos são muito verticais, né? Eles não. Mas o PCdoB, nessa postura, ele tem uma postura mais horizontal. Quer dizer, você consegue enxergar todos de forma igual. E aí, para a gente, é tranquilo isso. Faz uns 20 e poucos dias, antes do carnaval, bem antes do carnaval, uns dias antes do carnaval. E a gente conversa vai, conversa vem, né? Eu falei, olha, eu preciso que nós temos uns camaradas, umas pessoas nossas lá no FINEP, olha, eu preciso que você me ajude na minha cidade, eu preciso envolver aqui. Nós estamos mandando aí o presidente do FINEP para falar com o prefeito e tal. E eu falei com o presidente do partido. Uhum. Daí 2 dias, o cidadão estava aqui em Batatais falando comigo, com o prefeito, com o secretário de desenvolvimento. Então, é isso, quer dizer, nós funcionamos assim. E é isso que a gente quer colocar à disposição do município e das pessoas, essa doação. Até para ver se a gente consegue inspirar as pessoas a fazerem mais. Porque nós temos partidos muito poderosos aqui, partidos que tiveram muitos votos em Batatais. Por que será que eles também não podem? Nosso partido é um partido pequeno, é um partido minúsculo perto desses partidos que foram muito bem votados aqui em Batatais. Eu acho que eles têm obrigação de ajudar Batatais e muito. Veja bem, Luciano, o que eu vou falar aqui. Nós temos políticos na nossa região que estão aí há mais de 9 mandatos, 10 mandatos, e nós não temos projetos de regional para melhorar a questão da produtividade e a questão produtiva no nosso município, na nossa região. A empregabilidade da nossa região está correndo seriamente em risco, porque ficou aquela questão da Califórnia brasileira, não sei o quê, o PIB muito alto, mas e as misérias, e as mazelas? Quando é que a gente vai resolver isso? E nós temos os mesmos políticos. Não é possível que só a gente aqui de Batatais está vendo. A pessoa sai daqui de Batatais para ir numa consulta ou numa cirurgia no Hospital das Clínicas, não está atendendo mais cirurgia ortopédica. Olha, peraí, quem que é que vai resolver isso? O que esses deputados estão fazendo? Então, é uma crítica que eu faço, e faço para os meus também. Eu falo assim, olha, quando eu estou na reunião do partido, eu sou muito franco. Olha, eu não acho que eu tenho que pedir voto para você toda a eleição se você não me atender, meu querido. A minha cidade, eu preciso falar lá. Não, pode deixar, Sabará, ali o gabinete está aberto, as pessoas estão aqui, você vai ser atendido. Tá bom, parabéns, eu vou trabalhar para você, mas se for o caso contrário, não dá. Eu vejo as mesmas pessoas fazendo isso há anos, e nós com os mesmos problemas. Alguma coisa está errada. E de fato, né, acaba-se votando, e muitas vezes a gente vê até aquela questão, não é, que o Oswaldo coloca aqui, da votação dada a figuras que são populares, né, e que nunca fizeram uma emenda, uma indicação, nada relacionado à cidade. É isso, Oswaldo, é bem isso, porque você imagina que aquela comoção, né, aquela votação, e aí depois, por exemplo, o prefeito está com problema de água, que a gente tem problema há século. E aqui não é só Batatais.
Daí você pega Brodowski, você pega Altinópolis, você pega todas as cidades aqui vizinhas, tem problema. Ora, o cidadão lota de voto nessa cidade toda. Pô, vamos lotar, agora não, o que eles querem, pô, vamos privatizar todos aí taca nas costas do povo para pagar imposto. Ó, peraí, não, você tem que estar pensando em como melhorar isso. A nossa região metropolitana, que podia ser um canalizador desses problemas regionais, pouco funciona. Por quê? Fica interesse de parte a parte. Um puxa a sardinha para cá, o outro puxa a sardinha. Não é assim, gente. Se nós não pensarmos em melhorar para todos, não vai dar certo. Não vai dar, tem que ser uma via de mão dupla. Eu questiono muito isso porque, assim, toda eleição, a gente é cobrado. Porque na hora que eu bato lá na porta da casa do cidadão, eu falo, olha, eu estou com um problema aqui, assim faz tempo, não sei o quê, e porque não resolveu. Então, assim, a gente é cobrado. Eu falo, não, mas estou tomando conhecimento agora do seu problema, a gente vai fazer o que é possível, que a gente pode fazer. Porque muitas vezes a gente não pode fazer absolutamente nada. Mas, assim, na questão mais ampla, mais estruturante, eu acho que, principalmente os nossos deputados regionais, precisam trabalhar mais, precisam ver mais os problemas dos municípios pequenos. Nós temos o SAMU regional, nós temos hospital regional que atende a região, nós temos aqui várias estruturas regionais. O que é efetivamente a Santa Casa quase fechou. Então, o que é? Peraí, e se fecha? Eu estou lá com o Hospital das Clínicas, alguns segmentos não está atendendo. E todo mundo vai para lá. Poxa, não é possível que a gente não está vendo que a gente precisa ajudar o Hospital das Clínicas a poder atender as nossas necessidades aqui. Graças a Deus, e também a vários prefeitos que passaram, inclusive o prefeito Juninho, que deu todo o apoio para a Santa Casa, nós conseguimos montar uma boa estrutura aqui. Eu até dou risada, porque lhe falo, eu fiz uma audiência pública para tratar da questão da UTI, que nós não tínhamos, e eu fui o cara que botou o dedo na ferida, porque ninguém queria mexer. E eu fui lá e abri uma comissão para investigar, para ir, assim, e foi aonde começou a UTI e para começar a andar para funcionar, né? Porque ela já estava credenciada. E aí, numa audiência pública, uma pessoa, não vou nem falar quem é, porque não trata o caso aqui, ela falou assim, o prefeito tinha conseguido a UPA, né? Ah, você vai construir essa UPA lá no Confudó do Juda. Aí eu parei, olhei assim e falei, poxa, eu nasci aqui na Vila Cruzeiro, se lá é Confudó do Juda, aqui na Vila Cruzeiro, então não sei nem onde é. Falei, só não conhece Batatais. Confudó do Juda não, senhora, só mais respeito com a minha cidade. E precisa ser construído sim nos bairros periféricos. Porque as pessoas até sair da periferia para chegar aqui sem condução, já morreu, minha velha. Você não sabe o que você está falando. E até isso a gente ouviu. Então, assim, nós temos que agradecer todos os prefeitos. Fica esse negócio de, porque eu não posso falar bem do outro, porque eu não posso... Não, eu falo bem do que eles fizeram bem e falo mal do que fizeram mal. Porque tem muitas coisas boas que fizeram. Você imagina a nossa cidade hoje sem estação de tratamento de esgoto. Você imagina a nossa cidade hoje sem os corpos de bombeiro que nós temos aqui. Então, sim, são prefeitos que têm dado a sua parcela de contribuição e a gente tem que falar. Você imagina agora se a gente conseguir um Instituto Federal e transformar a realidade de uma fundação casa para uma fundação de ensino. Essas são visões que a gente qualifica a nossa cidade e qualifica as pessoas que estão à frente também da administração pública. Eu não tenho problema nenhum falar bem dos outros e também não tenho problema nenhum falar mal. Porque o que tiver ruim, eu falo que está ruim. O que é bom, eu falo que está bom. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Baldo assistindo o programa, parabenizando aí Sabará e mandando um grande abraço. Muito obrigado, meu irmão. Você sabe, eu vou te falar um negócio, hein? Os melhores nascem em fevereiro. Um abraço, meu. Sabará também, né? A gente estava falando aí da questão específica, né? Dessa construção constante que é uma cidade, né? Que você fala, né? Olha, cada prefeito deu a sua contribuição, a cidade é o que é hoje, graças a todos que passaram, né? E o Luiz Fernando aqui colocando uma questão também interessante.
que muitas vezes o planejamento daquela época não consegue antever o futuro. Ele coloca um exemplo aqui, que toda cidade hoje alaga justamente por obras feitas no passado que não planejaram ou que não pensaram que as cidades iam crescer tanto como cresceram. E de fato, né? De fato, isso é em todas as cidades. Se você observar, desde os primórdios, os nômades, eles sempre mudavam próximos dos rios. São fatos históricos e culturais que as pessoas carregam desde o início da humanidade. Porque você tem que ter água, você tem que ter... Então, faziam-se muito isso. E não necessariamente as cidades, mas as cidades acabaram... você pega uma cidade que é planejada, Brasília. Brasília tem alagamento. Então, assim, a impermeabilização e a falta de cuidado com o meio ambiente, e eu falo falta de cuidado mesmo, falta de cuidado, falta de pensar, porque se imagina, e aí não é só Batatais, não é só o Brasil, e é o mundo, se imagina que as questões naturais são infinitas, ela não ia acabar nunca, quer dizer, você pode ir tirando, e que não ia... Os efeitos estão aí para todos verem, os efeitos. Nós estamos com problema nas safras desse ano, justamente por questões climáticas. Quer dizer, nós estamos com um temporal, está chovendo muito, onde não chovia quase nada, e onde chovia já não está chovendo tanto. Então, assim, nós temos problemas muito sérios. E justamente isso. É óbvio que Batatais, para uma cidade antiga, e uma cidade que precisa uma hora ou outra fazer um parênteses com essa questão da história mesmo da cidade, eu falo isso porque tem muitas coisas da história do nosso município que fica ali no cantinho jogada ali e as pessoas tendem a não mexer. Mas, de fato, nós temos problemas muito sérios para ser tratados no nosso município. Essa questão da mobilidade urbana, essa é uma questão que é um gargalo que mais dia, menos dia, vai estourar a cabeça de um. O prefeito tem tratado isso, tem resolvido algumas questões pontuais, mas eu acho que a gente precisa fazer um grande estudo, um planejamento. É possível a gente pensar nessa 14 de março em Lagoas, para que a gente possa... E começar aqui de cima, do Parque da Nascente, se pensar mais para baixo, escoação, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar como escoar essa água. Tudo desce para lá. Você desce do Castelo, desce do Riachuelo, da Vila Cruzeiro, desce do centro, desce tudo para baixo. Observa que a nossa igreja, e a construção foi feita assim, ó. Observa. Sim. Ela vai indo e ela está nessa parte de declive. E aí, companheiro, é isso. Nós temos que pensar nos nossos ribeirões, os córregos que a gente tem córrego morrendo. A gente tem que pensar, porque quando foi discutido na Câmara Municipal a expansão urbana, uma das coisas que eu coloquei na audiência pública é de como a gente ia tratar as nossas reservas naturais, os nossos ribeirões, os nossos córregos, porque quando você amplia a questão do território urbano, você precisa, evidentemente, pensar isso, porque senão depois é uma tragédia anunciada. Imagina, por exemplo, a nossa estação de tratamento de esgoto. Nós temos um córrego que ele recebe, mesmo depois de tratado, ele recebe esses rejeitos. Vocês acham que o Tietê virou Tietê por obra do acaso? Nada. Recebendo rejeitos. Então, assim, a gente vai ter que pensar isso. Nós somos um município pequeno, é óbvio que nossos problemas são menores, mas a gente precisa tratar, a gente precisa pensar. A gente tem pessoas aqui em Batatais que nessa questão de mobilidade urbana, questão ambiental, tem muito conhecimento. A gente pode usar isso, a gente pode usar a faculdade para colocar um grupo de docentes para pensar essas questões, de que forma eles podem ajudar a cidade. Pode colocar, inclusive, faculdades da nossa região. Você tem N professores, mestres, doutores que estão ávidos a fazer planejamentos e estudos técnicos gabaritados para poder atender essas necessidades. É óbvio que você... Tem que ser aquele negócio, né? Os prefeitos políticos não gostam muito desses negócios que não aparecem muito, porque você acaba não tendo muita visibilidade.
Mas vai chegar uma hora que esses problemas vão ser a causa da sua derrota, ou do seu desprestígio. Então, é preciso pensar. Eu tenho muita convicção, o prefeito Juninho, ele tem pensado isso. Nós fomos na faculdade, e eu fui com ele para pensar em possibilidades de parcerias, de qualificação de mão de obra, de que forma a gente pode fazer isso numa integração com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Porque eu preciso aproveitar a oportunidade que eu tenho da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação ser do nosso partido, porque eu tenho acesso por conta de partido, né? De que forma a gente consegue ajudar a faculdade aqui também, de que forma a gente consegue fazer com que a faculdade dê mais possibilidade de ajudar aqui o nosso município nesse sentido. E nós tivemos lá, na hora que eu falei com o prefeito, ele falou, bora lá, marcou a reunião, marcou lá com o pessoal lá da faculdade, quero mandar um abraço para todos, eu não vou falar o nome para não esquecer nenhum, mas assim, nos recebeu prontamente e colocou à disposição. Quer dizer, às vezes falta mais essa interação, né? Essa conversa. E as parcerias que o prefeito tem feito com a faculdade estão indo muito bem, obrigado. E isso para a gente é fantástico, porque é uma forma de você pegar o conhecimento que está ali e disseminar ele para a nossa cidade para poder ter melhoramento. Pelo menos eu penso assim. E antes, não é, você investir um pouquinho mais de tempo em planejamento e executar o negócio bem feito, do que depois ter que corrigir, e como a gente está vendo aqui na questão das enchentes, tentar fazer uma correção que fica absurdamente cara, não é, e que se ameniza o problema, você não resolve. Tem duas máximas aqui em Batatais que você não pode falar mal nunca. Né? Você fala, é culpa do outro prefeito, né? É porque eu vou resolver, porque não sei o quê. É porque eu vou resolver, pode deixar que eu dou jeito e pronto. E às vezes a gente, nesse afã da discussão política, a gente acaba falando. Eu mesmo já falei, não, eu vou resolver isso. Mas isso é um problema muito sério, é a questão da água e essa questão do alagamento da 14 de março. Isso não é um problema que se resolve numa canetada. E todos os prefeitos que passaram por aí já provaram desse amargo sabor, que não se resolve da noite para o dia. Então, assim, outra questão também é que as chuvas também, a gente tem que colocar isso na balança também. As chuvas, do jeito que estão chovendo, em pouca hora cai, sei lá, 70 milímetros em 15 minutos, vai alagar, não tem como, vai alagar. E a gente vai ter que pensar. E esses eventos climáticos, cada vez mais estão acontecendo mais. Então, assim, tem coisas que é preciso ter cuidado para falar, inclusive, que eu acho que você precisa debruçar sobre esses problemas para resolver. Nós temos alguns problemas, que a água demora a chegar em determinado local, nós estamos resolvendo. Aqui na Vila Cruzeiro, nós conseguimos implantar a caixa d'água depois de anos. Então, assim, já tem essa distribuição. Precisamos melhorar a distribuição, precisamos resolver algumas questões de bomba, modernizar, inclusive, o nosso sistema. Precisamos cuidar da nossa forma de captação de água. Onde é a nossa área de recarga? O que fizemos para cuidar dessa área de recarga? Então, assim, nós temos que pensar em coisas que não são visíveis agora. Eu observo, assim, eu tenho muito ido num sítio aqui perto, uma vizinha dele, e aí eu observo, uma parte do ano a mina funciona, ela está lá vazando água, depois uma parte do ano ela seca. Então, assim, a partir do momento que você plantou as árvores lá perto, agora ela não seca mais, ela não secou mais. Mas o que isso quer dizer? Cuidar da área de recarga. Nós precisamos cuidar, porque daqui nós estamos tirando a água do aquífero, estamos tirando. Mas será que é eterno isso? Nós já temos eventos na natureza que provam que não é. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa discutir politicamente. E nós precisamos de políticos capacitados e com condições de discutir essas questões. Com coragem também, né? Com vontade de discutir. Hoje, essa questão de lacração ou de ter curtida ficou mais
é muito melhor do que você pensar nesses problemas. Não devemos pensar nisso no próximo pleito eleitoral, como foi as questões da pergunta. Eu acho que nós devemos nos debruçar sobre os problemas da nossa cidade, porque afeta muito pouco eu ou você hoje, mas amanhã vai afetar os nossos muito mais. Muito mais. E é uma questão prática, você coloca uma coisa que pouco se discute, né? Que o nível do aquífero vem baixando. Ninguém fala disso, mas vem, né? Não é um recurso infinito. Se a gente não tiver área de recarga e o tempo que leva essa água penetrar no solo, ser filtrada e chegar no aquífero, é muito mais lento do que o que a gente está consumindo, não é? Então a gente pode ficar zerado em pouco tempo e a gente não tem nenhum plano estratégico de outras fontes. Né? Aqui de água superficial que a gente pega é ali na cachoeira um pouquinho, mas que atende uma fração do que o município precisa. A gente precisa pensar, eu acho que todos os municípios precisam pensar, principalmente essa questão da região metropolitana. A região metropolitana precisa pensar. Ribeirão Preto fez um trabalho interessante nessa questão, eles preservaram aquela área da mata lá para a área de recarga, muito embora há uma questão da especulação imobiliária que estão fazendo uma pressão danada e fizeram pressão, acabaram usando uma área lá, e que eu acho que assim, os prefeitos precisam ter coragem para enfrentar esses conglomerados, esses grandes conglomerados com poder econômico muito, muito forte. Porque não adianta, né? Quer dizer, você vai construir grandes condomínios, apartamentos, casas. E depois não tem água. E depois não tem água para as pessoas sobreviverem. Então você precisa pensar isso também. Isso são discussões que muitas vezes passam na superfície da política, né? E que necessariamente não deveria. Eu gosto muito de eleição, Luciano, justamente por isso, porque a eleição provoca o debate. Não, mas tem muita gente que não está falando isso, mas já tem algumas pessoas falando isso. Então, o debate já está sendo você pode escolher o bom debate para discutir, ou você pode ficar naquele debate raso de ataques, de maculação de personalidades, enfim. Você pode ficar nisso, ou você pode discutir os problemas. Porque a hora que você discute as coisas que têm que ser discutidas, o debate qualificado, ele mesmo acaba colocando as pessoas que têm condições de discutir, e quem não tem condições de discutir acaba ficando fora. Ele acaba... Então, assim, é por isso que eu gosto muito do processo eleitoral, porque você tem condições de poder falar das coisas que estão aí. Exato. Que muitas vezes você ouve na rodinha de pessoas, mas que necessariamente acabam não chegando aonde tem que chegar. Sabará, fica sempre o espaço aqui à disposição, aberto para a gente fazer esse debate político, né, para ilustrar ainda mais aí todas as possibilidades. Agradeço sempre a presença aqui no nosso programa. Eu queria mandar um abraço para todos os integrantes do nosso partido, das pessoas que têm lutado ao nosso lado, que têm feito a diferença para ajudar o município. Nós, ao longo desses últimos 20 anos aí, a gente, conseguimos mais de 14, 15 milhões assim, de recursos que ajudaram muito a nossa cidade. Eu penso muito nisso, né? A gente fazer esse debate qualificado e a luta para ter uma Batatais melhor, com mais inclusão, com mais oportunidade, é o que a gente faz. E sempre estarei à disposição quando me chamarem para vir aqui falar de política, falar das coisas. Isso para a gente é gratificante. E para mim é muito perto, né? Que é só andar meio quarteirão. É isso aí.